dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Tá tudo? Não tá chovendo, né? Então tá fixe, né? Mas tem que chover, né? Senão a gente não come, não é? Se não chover, não vai ter comida. E nem quinha. E nem vindima. Não é? Graças a Deus estamos juntos mais uma vez e na sexta-feira nós tivemos a celebração do quê? Não, foi da protestação. Do quê? Da reforma. Você viu alguma propaganda? Não viu nem nada? Quando você foi ali no café, não tinha lá 508 anos de reforma protestante? No mercado? Tinha umas caveiras, Tinha umas caveiras? Era do pessoal que morreu lá há 508 anos atrás? Estava aí? Que coisa, né? 508 anos da reforma protestante e o que a gente vê nos comércios, nas escolas, criancinha, tudo com caveira, olha. Por causa do Halloween. O pior, sabe o que é? É o crente que participa do Halloween, não é nem o Halloween. Porque o Halloween é do inimigo mesmo. Agora o crente que participa do Halloween, aí tá mal. Infelizmente. E pior ainda é os argumentos que não tem problema. Mas pela graça de Deus, por causa da reforma protestante, em 1517, nós temos isso daqui, traduzido em todas as línguas. Se não fosse o Senhor levantando homens ao longo da história, eu não sei como que nós estaríamos hoje. A palavra vai chegar de qualquer jeito, mas nós não saberemos quando. E é interessante porque a reforma ela surgiu num período bem conturbado da sociedade e muitos conceitos eles estavam sendo estabelecidos há alguns séculos nas entidades religiosas e na igreja predominante da época. E esses conceitos faziam com que as pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo, elas precisavam acrescentar alguns outros ritos para que a salvação efetivamente existisse. E a igreja na época ela tinha um poder político muito abrangente e permeava todas as questões que atingiam a sociedade. Bem antes disso, a igreja mandava muito mais. Ela que colocava e tirava reis, ela que colocava e tirava governadores. A igreja que determinava o que ia acontecer no mundo, aqui na Europa. E a gente está falando agora sobre a reforma do século XVI, e nessa época em Roma estava sendo construída a Basílica de São Pedro. Quem aqui já foi para lá? Ninguém? Como foi? Então é quase todo mundo pobre. E é fantástico, né? Deve ser algo espetacular. Eu só vi pelas fotos, né? Mas deve ser algo grandioso. E para essa grandiosidade ser concluída, precisava do quê? Dinheiro. E o Papa que tinha vindo a seguir, o Papa que começou, que era o Papa Leão X, ele estava agora à frente dessa magnitude e o dinheiro era o combustível principal para que pudesse ser feita a Basílica de São Pedro. E como que a igreja conseguiria esse dinheiro? Precisava ser dos fiéis. E a igreja começou a fazer o quê? Começou a fazer com que os fiéis, mesmo com a salvação em Cristo Jesus, se sentissem devedores de algo.
como se eles sempre tivessem uma dívida. E naquela época as pessoas acreditavam que o Papa era o único e suficiente representante de Deus na terra. Tudo que a igreja determinava era regra. E tinha que ser cumprido, senão você era perseguido. A Bíblia, ela era lida em latim. Quem é que sabia latim? Ninguém. Só a cúpula da igreja. Nem os próprios padres entendiam o latim. Muitos liam e nem sabiam o que estavam lendo. Quem estava na igreja então, ouvia aquilo e aceitava. Ninguém tinha uma Bíblia em casa. Raríssimas as pessoas que tinham, e provavelmente era escondido, porque o padre não queria que você lesse a Bíblia. Ninguém lia a Bíblia. Ninguém sabia da carta de amor que Deus havia escrito para a humanidade. E aí ficava fácil do quê? De manipular a massa. Você detém o poder, você detém o governo, você detém o domínio, você detém as chaves do céu, você detém aquilo que você faz com que a massa seja manipulada. E sempre que o medo é colocado, as pessoas são manipuladas. Hoje em dia isso existe? E na igreja evangélica existe? A forma do seu cabelo, a forma da sua roupa, a forma que você se porta. Não é só Jesus que salva, mas um monte de regras. E ninguém queria ir para o inferno. Alguém fala assim, eu quero ir para o inferno. Eu já ouvi algumas pessoas famosas falando que preferem ir para o inferno, porque fala que o céu vai ser muito chato. Coitada dessas pessoas, não tem noção do que estão falando, né? E provavelmente elas irão. E o pior é aquelas outras que falam que o inferno é aqui. Pô, se o inferno aqui está uma maravilha, né? Mas o inferno não é aqui. Aqui é a oportunidade de nós conhecermos o Senhor Jesus, para aí sim termos a eternidade no céu com Ele. Todos queriam que seus pecados fossem perdoados. Só que qual era o caminho? Onde estava a direção para o perdão dos pecados? Qual era a resposta? E somente a elite eclesiástica tinha acesso à palavra de Deus. E essa alta cúpula que dominava a massa, manipulava as pessoas da forma que eles queriam. Até após a morte de alguém, a igreja supostamente tinha o poder de determinar o fim. A pessoa morria, mas quem determinava para onde a pessoa ia era a igreja. E aí a igreja inventou um lugar chamado purgatório. Já ouviram falar sobre o purgatório? Vocês já leram o purgatório na Bíblia? Mas a igreja inventou. Sabe por quê? Porque a igreja precisava colocar para as pessoas um lugar intermediário onde as pessoas pudessem ser purificadas. E aí, então, após essa purificação, elas irem se encontrar com Jesus. Só que é o seguinte, nesse lugar que as pessoas estavam depois da morte, as pessoas estavam imperfeitas. E elas precisavam estar perfeitas. E o caminho da perfeição era no purgatório para poderem chegar no céu. Só que a coisa mais louca é que o caminho que a pessoa lá no purgatório trilhava para a purificação era determinado, sabe por quem? Por quem estava vivo. Olha só. A pessoa morreu, pessoa boa, foi para o purgatório.
Precisa se purificar. Mas quem vai ajudar a pessoa que está no purgatório era quem estava na igreja. Ó, já pensou que dependência? Miserável? Depender da gente? Ó, tem uns que se depender de mim não vai ter nada. Outros eu vou tentar ajudar. Eu vou conseguir? Lógico que não. Porque a pessoa já morreu. Mas a igreja conseguiu manipular centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas na Europa. As pessoas acreditaram nessa história. Dizendo ainda que essa história vinha antes de Cristo. Sem estar escrito em lugar nenhum. Imagine, alguém perdeu a mãe, ou o pai, ou um filho. E, poxa, eu quero que minha mãe vá lá para o céu. Como é que eu tenho que fazer? E aí a igreja, precisando de dinheiro, e muito dinheiro, ela inventou mais uma coisa, que são as indulgências. Hã? E com as indulgências, o chefe da igreja conseguia o que ele queria. Que era o quê? Terminar a construção da Basílica de São Pedro. Uma frase muito usada por uma das pessoas que vendia as indulgências na Alemanha era a seguinte: assim que uma moeda no cofre cai, uma alma no purgatório sai. Hã? Frase boa, não é? Frase de poder, né? Hã? Frase de manipulação. Esse homem, ele pregava e falava isso e as pessoas, opa, pera aí então, vou dar moedinha. Porque na hora que bate, ouve, né? Tem uma outra frase que é o tilintar da moeda. Bateu ali e ó, a pessoa foi direto para o céu. Já pensou que loucura você acreditar nisso? Hã? A gente dá risada, não dá? Mas são centenas de milhares de pessoas nos países da Europa que acreditaram nisso. E ainda tem gente que acredita hoje. E na igreja evangélica também. Você ser o detentor do destino do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Dá para conceber isso? Você que detém o destino daqueles que você ama. E o pior, dependendo da sua situação financeira. Sabe como que a igreja na época vendia o perdão? 1 ano. Ou só paga para comprar 1 ano de perdão. Vamos fazer um exemplo aí, 10 euros. Tem vencimento, não tem? Esse perdão? Então eu já vou comprar logo 5. 100 euros. Tem vencimento. Tinha gente que comprava 20. E tinha gente que comprava perdão para a vida inteira. Dá para imaginar o quanto que essa pessoa pagou? E nessa época, na Alemanha, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, que há um tempo havia entendido que a justificação só era possível através da fé, ele se revoltou com um compatriota dele, que estava vendendo as indulgências na Alemanha. As coisas começaram a fazer sentido para Martinho Lutero, e a revelação de Deus dada através do seu Espírito pela sua palavra fez uma revolução na vida de Lutero. Diante do que a igreja pregava sobre o perdão, fazendo com que Deus ficasse de fora, a parte da decisão final, criou uma revolta nesse monge. Então a decisão final não era de Deus, a decisão final era da pessoa que estava viva, não da morta, de acordo com o que ela pagasse.
E aí no dia 31 de outubro de 1517, na véspera do dia de Todos os Santos, que até hoje, dia 1º é dia de Todos os Santos, há 518 anos atrás, Lutero prega as 95 teses contra as indulgências que estavam sendo vendidas na Alemanha pelo frade dominicano Johann Tetzel. Lutero fixou essas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Isso causou o quê? Uma revolução. Martinho Lutero foi intimado. Peraí, o que é isso que você escreveu aqui? Você não era monge? Você estava com a gente até ontem. E agora você está escrevendo esse monte de tese, que eram 95 frases. E essas 95 teses nem eram totalmente coerentes. Por quê? Porque Martinho Lutero estava na construção de entender o Evangelho. Havia algumas contradições, alguns equívocos nessas 95 teses. Mas, no todo, elas combatiam diretamente o que a igreja da época estava fazendo com as pessoas. Martinho Lutero não era 100% reformado. Ele estava participando da reforma, mas não era 100% reformado. Nós somos salvos em Jesus Cristo, mas precisamos desenvolver a nossa salvação, como Paulo diz, no sentido da nossa santificação. Até Jesus voltar, nós precisamos desenvolver a nossa santificação. O que é desenvolver a santificação? Conhecer mais Jesus, conhecer mais a palavra, buscar pecar menos e ficar mais afastado do mundo. Não se relacionar com as pessoas, mas não ler e fazer a cartilha que o mundo nos dá. Como hoje muitos crentes participam do Halloween. E tudo bem. Igrejas fazem Halloween. E tudo bem, não tem problema. Lutero ele foi intimado para se retratar diante da cúpula da igreja na época. E Lutero disse que ele só se retratava se eles conseguissem provar pelas escrituras que ele estava errado. Ou seja, que o pecador não era justificado somente pela fé. A morte de Lutero era iminente, a qualquer momento podiam matá-lo. Ele foi considerado um herege, ou seja, qualquer pessoa que matasse Lutero seria considerado um herói e não teria a culpa do assassinato, porque Martinho Lutero era considerado um herege e pela igreja é considerado até hoje um herege. Por quê? Porque ele começou a reforma protestante. Nós falamos que somos cristãos evangélicos, certo? Mas o correto é que nós somos protestantes. Protestamos contra o quê? Contra as mentiras da igreja que vendia a salvação para ter dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Vocês entendem onde nós estamos? Vocês entendem com quem nós estamos lidando? Satanás, ele usou a corrupção da igreja para enganar as pessoas e fazer com que as pessoas acreditassem que Deus não era suficiente, que Jesus Cristo não tem um sacrifício pleno na cruz, que nós somos justificados quando nós compramos, quando nós pagamos, quando nós investimos financeiramente no nosso perdão. Lutero, ele teve o quê? Que se esconder durante mais ou menos 10 anos. Os amigos dele raptaram ele. E sabe o que ele fez durante 10 anos? Traduziu a Bíblia para o alemão. Porque tudo era em latim. Um tempo antes, John Wycliffe, na Inglaterra, estava traduzindo a Bíblia para o inglês. Ele foi o precursor da reforma. Wycliffe morreu e depois o Senhor levantou outra pessoa, John Huss. E John Huss, por também proclamar a palavra,
ele foi morto, queimado vivo numa fogueira. E John Hus, quando estava morrendo, ele disse o seguinte: hoje vocês estão assando um ganso magro, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne que vocês nunca poderão assar. John Hus morreu em 1415. E as 95 teses foram pregadas em 1517. Tá? Quem é o Deus que a gente serve? Quem é o Deus que a gente serve? Esse é o Deus que a gente serve. Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Para que nós tivéssemos hoje acesso à palavra dele na nossa língua. Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ler a Bíblia e conhecer ele mais. Muitos homens de Deus foram levantados aqui na Europa. É muito interessante para nós que somos estrangeiros morar no berço da história. E detalhe, um parênteses, exatamente onde nós estamos, que é a Península Ibérica, Espanha e Portugal, foram os únicos países da Contra-Reforma. Vocês sabiam disso? A Reforma Protestante foi permeando, quando chegou na Espanha, o Papa falou, aqui não entra. E não entrou. Só entrou em 1800 e alguma coisa. Espanha e Portugal são os países da Europa com a menor porcentagem de cristãos evangélicos da Europa. Sabe qual é o país que tem uma das maiores porcentagens? Ucrânia. Acredita? Perplexos? Ucrânia. Um dos países que tem a maior porcentagem de cristãos evangélicos. Vocês entendem o que Satanás estava fazendo lá atrás, há 500 anos? Impedindo que a palavra de Deus verdadeira fosse proclamada, para que as escamas dos fiéis caíssem e as pessoas pudessem entender que a justificação é pela fé. Paulo disse isso citando Abacuque. Quando as 95 teses foram pregadas, estava nascendo um francês chamado João Calvino. Já ouviu falar? Deus estava levantando um homem na França. E ele é considerado a segunda geração da Reforma Protestante, porque ele só tinha 8 anos quando Lutero estava pregando as 95 teses. E no século XX, foi feita uma síntese de todas essas teses e de tudo o que havia ocorrido nesses 300, 400 anos. Para resumir o quê? Os temas centrais do protestantismo. E essas 5 teses e essas 5 frases, elas são conhecidas como as 5 solas. Em latim, significa somente isso. A primeira sola é sola scriptura. Escritura, somente a Escritura. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Abre lá em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. A palavra de Deus diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que serve a escritura?
para nos instruir, para nos habilitar. Quando você dirige um carro, um autocarro, um pesado, você precisa do quê? De uma habilitação? Não. Só um plastiquinho diz que você pode dirigir. Não é fixe? Só que para você ter esse plastiquinho, esse cartãozinho, você teve que fazer o quê? Provas. Você teve que estudar. Você teve que dirigir. Você teve que raspar em alguns cantos por aí, eu não é? E te deu habilitação. E a palavra do Senhor, ela nos habilita para que nós possamos o quê? Sermos perfeitos. Nós seremos perfeitos? Nessa terra não. Mas nós temos que buscar o quê? A perfeição. Como o Senhor Jesus é. E é por isso que, sem ler a Bíblia, você pode vir aqui na igreja, os 52 domingos que tem no ano. Sem ler a Bíblia, não vai adiantar nada. Mas também não te justifica para você não vir para a igreja. Eu leio a Bíblia todos os dias, mas não venho para a igreja. Porque o Senhor Jesus, Ele instituiu a igreja, que somos quem? Nós. Esse prédio aqui, não é nada. Se o Senhor permitir e todos nós cooperarmos, nós vamos sair desse lugar. E ir para um outro lugar, mais adequado, com mais salas para a gente poder dividir as faixas etárias. Mas isso depende de quem? Da nossa compreensão da palavra de Deus. Deus quer fazer a obra? Quer. Deus está fazendo? Tá. Mas Ele quer usar quem? Eu e você. Então a Bíblia é a única e suficiente revelação de Deus para a salvação. Não é a igreja que revela a salvação. Não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, muito menos o Papa. Quem revela a salvação é Deus, através da sua palavra. Não é o Papa que determina quem é salvo ou não. Na época das indulgências, o Papa que determinava. Você vai? Você não vai. Você pagou tanto? Você vai e ainda tem até crédito. Você não pagou nada? Você está lascado. Vai direto para o inferno. Já pensou? Ninguém queria ir para o inferno? Todo mundo pagava. Por isso que foi construído aquele prédio magnânimo em Roma. A gente precisa estudar a história da igreja, sabia? Nós, crentes, precisamos entender e estudar a história da igreja, para a gente entender coisas que acontecem hoje, para a gente entender e ver o que já foi feito. O Coliseu, todo mundo vai lá para a Itália, tira foto no Coliseu, né? O Coliseu foi feito para quê? Para matar crente. Sabia disso? Sabia que o Coliseu foi construído para matar crentes? Uma arena gigantesca foi construída para matar crentes. É esse o fim, o objetivo do Coliseu. Eu estava até falando com a Elaine ontem. Nunca fui para Roma. E se eu fosse para o Coliseu, eu acho que eu não ia tirar nenhuma foto. Muito menos sorrindo. O crente tira uma foto sorrindo com o Coliseu atrás. Olha que legal. Meus irmãos morreram tudo lá. Mas eu estou aqui, do lado de fora. Tem coerência? Entende por que a gente precisa estudar a Bíblia? Estudar a história da igreja para a gente não cometer gafes. Que a gente pode cometer inocentemente. Entendeu? Inocentemente a gente pode cometer isso. Quantos amigos eu tenho que foram para a Itália que tiraram um monte de foto, toda a família abraçada, sorrindo no Coliseu? Um monte. Na arena que era para matar os crentes. E para matar de forma horrenda. As escrituras são a orientação da igreja. Sem a leitura bíblica, sem o estudo bíblico, nós não temos direção, a gente não tem orientação. A segunda sola é a sola fide, somente a fé. É o grande diferencial entre o cristianismo da reforma e o vivido até aquele momento no século XVI. Essa foi a grande
situação, o grande start, o dínamo que, opa, peraí, é exatamente a fé. Somente a fé. Abre aí em Hebreus 11. Hebreus 11, 6. Não, eu falei errado, não é Hebreus 11, 6 não. Olha, eu não estou nem conseguindo entender o que eu escrevi, eu estou mal. Ah não, eu acho que é isso mesmo, Eu fui para Hebreus 12. Hebreus 11, 6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Vai dar o quê? Vai dar para quem? Para quem? Para nós pecadores. Jesus, Deus, vai nos dar bênçãos, prêmios para aqueles que o buscam. Só que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé? Ah, eu tenho fé. Ou não tenho fé? Como é que está a sua vida? Sua vida é compatível com a fé que você disse que você fala? Que você disse que você tem? Você realmente está agradando a Deus? Efésios 2,8 diz o quê? O que diz Efésios 2,8? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem é que nos dá fé? Deus. Ah, eu tenho, sabe? Eu tenho fé. Não tem nada. Tudo que nós temos, inclusive a fé para crer em Deus, é dada por Ele. Então somente a fé, sola fide. O homem precisa ter fé e crer que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz no seu lugar. A salvação, a restauração e o perdão de pecados só são concedidos por Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. O perdão dos pecados não é concedido por igreja nenhuma, por padre nenhum, por pastor nenhum, por papa nenhum, por bispo nenhum, por igreja nenhuma, nem católica e nem evangélica. O perdão é concedido apenas por Jesus Cristo. E o que estava sendo vendido era o quê? Que o perdão era mediante o quanto você pagava. Para construir o quê? A Basílica de São Pedro. Isso vai ficar na sua cabeça hoje. Espero, porque ficou na minha. Quando você for para Roma, você vai pensar diferente quando você olhar alguns lugares. Espero eu. Eu espero ir e espero também ter essa percepção. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um presente de Deus, um presente imerecido. O que é a misericórdia? É eu não receber aquilo que eu mereço. O que eu mereço por ser pecador? Morrer. Mas, pela graça de Deus, eu recebo a salvação mediante Jesus Cristo. Abre aí Romanos 6. Romanos 6, versículo 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna em Cristo Jesus. Para quem trabalha, recebe um salário. O patrão chega no final do mês, te abraça e fala: eu gosto tanto de você, Wagner, toma aqui um dinheirinho. É assim? Não. Você ralou, não ralou? Tomou sol? Tosé queimou a mão. Estava lá e queimou mesmo, né? Cortou. Por quê? Estava lá fazendo comida boa para a gente comer. O patrão chegou no final e falou: Tosé, te amo tanto, toma aqui. Pau. Não. Você teve que ralar. Ou seja, o salário é uma obrigação. Olha o que Paulo está falando para os romanos.
que a obrigação, ou seja, o salário do nosso pecado é morrer. Nós merecemos, por sermos pecadores, o quê? A morte, mesmo sendo uma pessoa boa. Madre Teresa de Calcutá era pecadora. Se ela não entregou a vida para Jesus, não vai ter moedinha que chega. E aí ele fala o quê? Mas o que? O dom, aquele dom que ele falou para os Efésios, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas a vida eterna é numa pessoa, Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. E é isso que precisa ser pregado, Cristo crucificado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão, salvação, perdão dos pecados. Por isso que Jesus Cristo derramou o seu sangue por mim e por você. 4. Somos Cristos, somente Cristo. Jesus Cristo é o único que morreu na cruz por nossos pecados. 1 Timóteo 2. Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O que Paulo está falando para Timóteo? Que entre o homem e Deus, só uma pessoa pode intermediar essa conversa. Quem é? Jesus. Só uma pessoa pode intermediar o acesso. Quem é? Jesus. Somente Jesus Cristo. E a salvação só é possível graças à obra redentora de Jesus. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Hã? Ah, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque Jesus e o Pai são um. Vocês já ouviram a célebre frase? Pede à mãe que o filho atende? Alguém nunca ouviu essa frase? Essa frase da igreja, ela tem como base, sabe o quê? As bodas de Canaã. Quando Maria, mãe de Jesus, fala para ele, ó, acabou o vinho. Aí você vê como Jesus fala, mas que eu tenho com você hoje? Ainda não chegou no tempo não. Mas Jesus vai lá e transforma a água em vinho. Então a igreja pegou esse texto completamente fora do contexto para fazer com que a Maria seja a intermediária. Olha, pede para ela, porque ela tem acesso direto a Jesus. Sabe onde está Maria? Está morta. Ela será ressuscitada no último dia. Nós estaremos com ela na eternidade. Mas hoje ela está morta. Ela está enterrada. Ela não ascendeu como Jesus em lugar nenhum. Em lugar nenhum da Bíblia diz que ela foi assunta aos céus como Jesus Cristo foi e está registrado. Só que a grande questão também tem uma contrapartida. Que é o quê? A forma como os cristãos protestantes devem respeitar a pessoa da Maria. Foi a mulher mais agraciada? Foi. Mas ela não fala nada com Jesus hoje. Ela não intermedia nada com Deus. Não adianta você pedir nada para ela, porque ela não vai fazer nada. Nenhum santo vai fazer nada. Somente Jesus Cristo. Não adianta acender vela, não adianta dar 200 quilômetros para o sul, para você pagar uma graça que você recebeu. Não é graça. Graça não se paga. Você paga presente? Quando você ganha um presente, você paga? Não. Não é. Você ganha um presente,
E é assim que é a salvação. A salvação é através da graça de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz. E ninguém substitui Jesus. E o que foi feito nesses séculos todos, com a igreja predominante, era o quê? Que é Jesus e mais os seus correligionários. É Jesus e mais Maria. É Jesus e mais os santos. Acende uma vela, joga uma moedinha, paga a taula para o padre. Isso está na Bíblia onde? Por isso que as 5 solas começam com somente as Escrituras. Por que o ser humano é enganado? Porque ele não lê a Bíblia. Por que o crente é enganado? Porque não lê a Bíblia. Se nós continuarmos sem ler a Bíblia, nós seremos enganados e estaremos desagradando a Deus. A Bíblia custou a morte de um monte de cristãos, sabia? Vários. Queimados vivos. E nós estamos dando valor para ela. O livro mais precioso que existe é a Bíblia. Você tem Bíblia na sua casa? Você lê a Bíblia? Você abre a Bíblia? Você sabe onde estão os livros? Você sabe que tem um Novo e tem um Antigo Testamento? Parece perguntas tão ridículas, né? Mas se peneirar a igreja evangélica hoje, está um caos. Ninguém lê a Bíblia, não tenho tempo. Deus me deu um emprego. Eu tenho que acordar cedo, chegar tarde, para sustentar minha família. Como é que eu vou ler a Bíblia? Quem é que te dá emprego? Percebeu? Nós precisamos mudar, gente. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. E a última sola é: só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Toda a glória deve ser dada somente a Deus. Não existe nenhum ser humano, não existe nenhuma igreja, não existe nenhuma religião, nada. Deus é a fonte de toda a verdade, de toda a justiça, de toda a redenção. A nossa vida deve ser vivida para glorificar o Senhor. Amém? Tudo que pensamos, tudo que fazemos, qualquer realização nossa, deve ter como objetivo glorificar a Deus. Abre aí Colossenses 3. Colossenses 3. Versículo 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Quando você trabalha para quem? Como é que você executa o seu trabalho? Dá aquele miguezinho? Ninguém vai ver? Eu estou com tempo, eu vou fazer o que eu quero. Depois eu corro atrás. Quem te deu um emprego? Quem te deu sua família? A palavra diz que tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. A nossa vida glorifica o Senhor. O seu dia a dia, aonde você anda, glorifica a Deus. Uma pessoa pode glorificar a Deus fazendo, sabe o quê? Varrendo um chão, varrendo uma marquise, lavando uma louça, cozinhando uma comida, fazendo um parafuso, colocando uma atadura numa pessoa machucada, abrindo um livro, comprando um café, comprando um pão. A questão é: quais são as nossas intenções como parte do corpo do Senhor Jesus? Como é que são as nossas igrejas hoje? Como é que vivem os crentes hoje? Cada vez menos pessoas estão indo para a igreja, mas você vê igrejas que está tudo preto, tudo com fumaça, as igrejas tudo assim, Aí quando você ouve o louvor, como é que são os louvores que dão 50 milhões de views? É tudo para si. Presta atenção nas letras que você ouve. Pega aqueles louvores que você gosta de ouvir e compartilhar,
que fala que você é campeão, que você não sei o quê, eu sou um abençoado, eu sou... O louvor é para Jesus, não é para mim, não é para você. E hoje em dia, sabe o que está acontecendo? Nós precisamos de uma nova reforma protestante. Porque depois de 500 anos, nós deixamos de ler a Bíblia. E quando nós não lemos a Bíblia, nós fazemos louvores para nós. E todo mundo aplaude. Eu vi um essa semana que eu falei assim, gente, não estou acreditando que esse meu amigo compartilhou isso. Eu vi 2 vezes a letra para eu entender se eu estava errado. Se a minha lente tinha um preconceito. Mas eu falei, gente, agora os louvores é só para nós. E todo mundo pula, e todo mundo uma loucura, aquele frenesi na igreja. Todo mundo, nossa, que culto. Maravilhoso. Foi ensinado o quê? Que eu sou campeão, que eu sou vencedor, que eu isso, que eu aquilo outro. Nós precisamos voltar para as raízes que o Senhor Jesus pregou nos 3 anos que Ele esteve aqui na terra. E para isso nós precisamos fazer o quê? Ler a Bíblia e vir para a igreja. Não adianta vir como turista. Hoje me apetece, eu venho. Amanhã não me apetece, eu não venho. Hoje eu não estou cansado, eu vou. Amanhã eu estou cansado, eu não vou. Hoje eu dormi, eu vou. Amanhã eu não dormi, eu não vou. Nós só nos encontramos uma vez por semana, 1 hora, 1h10, 1h15, 1h20, 1h30 no máximo. Só. E o que nós fazemos? Todas as outras horas dos 7 dias da semana que nós temos. É aí que vai fazer diferença. Meus queridos, que a gente realmente possa entender, Jesus, Ele está voltando. Jesus está voltando. Você quer apresentar o que para Ele? Você acha que a gente não vai apresentar nada para Ele? Você acha que Ele vai falar, vem aqui, beleza, senta aí, Danilo, tá tranquilo. Você acha que eu não vou tomar um raspanete? Um monte. Você acha que eu não tenho algo para apresentar? Que eu preciso ter algo para apresentar? Simplesmente carimbo no passaporte celestial e pode entrar. Tem o green card do céu. Não. A gente vai ter que falar. E o Senhor Deus, Ele vai ver as nossas obras. Você não vai para o inferno. Mas vai acontecer alguma coisa que eu não sei o que é. Os teólogos tentam falar e tem um monte de especulação, mas o que realmente vai acontecer, eu não sei. Mas que eu e você iremos prestar contas da vida que a gente teve aqui nessa terra, a gente vai prestar. Amém? Irmãos, que nós possamos mudar a nossa vida através de Jesus Cristo, parar de brincar. A igreja não é um clube. Aqui não é para você vir, se purificar, jogar essa moedinha e ir embora e falar, graças a Deus, estou me sentindo tão bem, fui ontem na igreja. Se você precisa vir para a igreja para se sentir bem, você está perdido. Amém?